Olá, amigos. Hoje é sábado, nós estamos dia 14 de março de 2020 e eu estou aqui para responder justamente, aliás, para mandar uma resposta a amigos nossos que estão reunidos agora, adolescentes, que estão numa. Os meus do IUP em Salvador estão fazendo um simulado exatamente nesse momento, tá? E os outros então estão lá, eu estou de vez em quando estou acompanhando aqui pelas imagens que estão mandando lá do colégio. Estão todos lá no primeiro simulado do ano de 2020, né? Todas as turmas lá no nosso colégio agora, em pleno sábado. A pergunta que eles mandaram, que vocês me mandaram, foi a seguinte: você disse que vai ajudar a gente a incrementar o cérebro, aumentar a nossa capacidade no vídeo de segunda-feira. Sim, eu estou preparando ele. Mas vocês querem pressa. Por quê? Porque vocês vão passar o final de semana todo se preparando, certo? Sim, a ideia é a seguinte: como é que a gente pode se preparar de verdade, já que vocês começaram o sábado já cedinho trabalhando na mente de vocês e, e querem fazer esse intervalo meio-dia? Eu já estou gravando agora e meio-dia vocês assistem, tá? Eu não vou poder entrar meio-dia ao vivo, por isso que eu estou mandando agora. Eu estou fazendo ao vivo pelo Instagram, mas eu vou deixar no Stories aqui gravado para vocês assistirem ao meio-dia. A ideia é a seguinte: vamos ver umas dicas básicas rápidas que vocês já podem fazer a partir da agora, de hoje, tá? Que é o seguinte: toda vez que você estiver lendo alguma coisa, você está lendo um livro, primeiro, antes de mais nada, vamos ver mais uma coisa. Vocês já repararam que todo gênio, todo milionário, todo bilionário, não é que a gente queira sair correndo atrás de ser bilionário, não. Mas repare o seguinte: todo bilionário é viciado em leitura, está sempre com um livro na mão, sempre lendo alguma coisa. Então quer dizer que se a gente ficar com um livro na mão, lendo alguma coisa sempre, a gente vai ser bilionário? Não é por aí. Isso aí já se sabe que é uma das necessidades, é a pessoa estar aumentando a sua capacidade intelectual todos os dias, aumentando o seu conhecimento, aumentando a sua memória, porque é por meio dessas memórias que nós tomamos excelentes decisões, e as memórias vêm por meio da leitura. Então, primeiro passo: ler, estar sempre lendo um livro. Tá? Qualquer livro. Pode ser um romance, pode ser um livro sobre desenvolvimento empresarial, ou alguma coisa da sua área, neurofisiologia, seja lá o que for. Mas sempre estar lendo um livro. Eu recomendo 2 livros. Um livro da sua área de atuação e um livro, um romance. Sempre romance. É sempre bom nós termos um momento do dia para estarmos lendo um romance. Então, a partir de hoje, planejem dessa forma, tá? Então, você está lendo um livro sempre e tem sempre um romance para, num determinado intervalo, você ir para o romance. Quem gosta de poesia, poesia. Quem gosta como eu prefiro um texto livre, um texto poético, prosa poética, do que poesia. Como o meu livro O Menino dos Jornais, por exemplo, como Vira-Volta, esses meus 2 livros são de prosa poética. Tá? Aliás, no Vira-Volta tem até uma poesia só, né? Mas o resto é prosa poética. Então, ler sempre, mas tem uma técnica. A técnica é a seguinte: toda vez que você for ler um livro, primeiro dê uma olhada na história do autor. Tente, se não tiver no livro, na orelha do livro, em algum lugar, entre na internet. Hoje a gente acha com facilidade e procura saber quem é o autor, quem escreveu esse livro, em que momento ele escreveu esse livro, onde ele morava quando escreveu esse livro. Olhe no mapa, localize o local que ele está em relação ao mundo, em relação ao país, o país dele em relação ao mundo. Essa localização geográfica, olhe o mapa para localizar. Aí você vai perguntar: poxa, eu estou estudando neurofisiologia, o que tem a ver o cara que escreveu esse texto com o local que ele escreveu, onde ele estava? Você pode não saber, mas o seu cérebro sabe, tá? Porque é exatamente assim que o cérebro faz as conexões. Ele vai gravando a localização geográfica, o mapa, o momento histórico, aquilo tudo, e com isso o que você está lendo, que o cara escreveu, vai ficar muito mais bem
gravado como, como elemento que vai dar sustância às suas decisões futuras, do que se você simplesmente lesse o livro. Então, essa é a técnica. Estar sempre lendo, mas saber de tudo sobre quem escreveu. De tudo. Momento histórico, local geográfico, sobre da vida dele, etc. Pronto, e você vai lendo. De vez em quando volta para a história da vida dele. Se tiver um livro sobre a vida dele, melhor ainda. Né? Então, a leitura é assim, tá? Então, você vê, tudo que você relacionar com o autor estará fantástico para o seu cérebro se aproveitar daquela leitura como uma coisa realmente que vai servir maravilhosamente para você. Você dificilmente vai esquecer alguma das coisas que estão naquele livro. Porque o seu cérebro relacionou com um monte de local, com um monte de coisa, inclusive com o mapa. O mapa geográfico é importante, viu? Importante mesmo. Rosevaldo Santos, você por aí. O Dirley, como sempre, forte abraço para vocês. Então, gente, esse é o grande detalhe do primeiro ponto que eu estou falando para vocês, que é o ponto da leitura. Então, quanto a isso, entendido? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Então, estar sempre lendo, eu recomendo, além de um livro relacionado ao seu elemento de trabalho, etc., um livro de poesia ou de prosa poética, etc., que é o que eu faço, tá? Agora, sempre procurando saber tudo do autor, inclusive olhando o mapa da localidade onde ele escreveu o livro, onde ele nasceu, ou lá o que seja. Ô Miriam, um bom dia para você. Então é exatamente isso que nos interessa, tá? Pronto, vamos agora o segundo ponto, porque hoje não é para eu dar todos os detalhes sobre isso, já que esse vai ser o vídeo da segunda-feira, né? Então vamos ver. Aquilo que você estiver lendo nesse livro agora, que interessa para o seu trabalho, para o seu estudo, para o seu desenvolvimento, etc., você de vez em quando para, aliás, serve também para romance, tá? Para a leitura e se pergunte a você mesmo, peraí, quais são as principais informações que estão nesse texto que eu acabei de ler, nesse capítulo, nessa página, nesse parágrafo? Isso depende de treinamento, tá? Aquele que está começando a fazer isso que eu estou dizendo agora, pare num parágrafo e dê uma perguntada para você mesmo. O que tem de importante nesse parágrafo? Daqui a pouco você vai poder parar um capítulo e perguntar o que tem de importante nesse capítulo que eu acabei de ler. E com isso, o que é? Nós estamos acostumando, você está programando as suas redes neurais para que ela saiba que tudo que você lê lhe interessa. Quando a gente lê sem se perguntar o que tem de importante, as redes neurais são programadas para ler para se distrair. Mas não tem nada de importante ali. Agora, quando você para e se pergunta, vem cá, o que tem de importante nesse texto que eu acabei de ler? Nossa, ela começa a se programar. No início pode ter dificuldade. Daqui a pouco, você mesmo sem parar e se perguntar, ela já está gravando tudo isso. Então vocês vejam, tá? É o segundo ponto importante para o crescimento da capacidade de memorização de tudo aquilo que nos interessa. Porque tem muita gente que consegue memorizar todas as fofocas que aconteceram durante o dia, todas as coisas que ouviu, etc., que na realidade não tem interesse nenhum para o seu dia a dia. As coisas importantes passam batidas. Então, com isso não, com isso vai mudar tudo, tá? Então, espero que vocês que vão me assistir meio-dia, né? Esse grupo de adolescentes que está estudando o final de semana todo, que já comecem hoje à tarde, tá? A fazer dessa forma, ok? Bom, vamos ao terceiro ponto. Então, vimos 2 pontos que eu anotei aqui. O primeiro, saber tudo do autor, inclusive geograficamente. Segundo ponto, parar e se perguntar o que tem de importante nesse parágrafo que eu acabei de ler. Mais tarde, o que tem de importante nesse capítulo que eu acabei de ler. E futuramente, o que tem de importante nesse livro que eu acabei de ler. E você vai lembrar de tudo. Há uma técnica que eu antigamente dava até aula disso, que era a leitura dinâmica, né? E nessa técnica, vereadora doutora Cristiane, abraço, forte abraço. Então, há uma técnica que eu ensinava, que era a leitura dinâmica, e que era fantástico, porque fazia também um desenvolvimento espetacular da nossa memória. Só que, isso que eu estou falando, eu falei 2 itens, tá? Eu vou falar 4.
Principalmente três, são três. O quarto é besteira, mas eu vou falar de qualquer maneira. Então esses dois itens são fundamentais para que a leitura faça efeito. Treinem e vocês vão ver como o resultado vai ser espetacular. Ednadinha Santos, forte abraço. Tá? Vamos para o terceiro? Terceiro ponto para transformar a leitura numa coisa realmente importante para todos nós. Tá? De repente você pega aquele capítulo que você acabou de ler e dá uma aula para alguém. Se você tiver alguém para dar essa aula, melhor ainda. Tiver colegas, etc. Peraí, deixa eu te explicar uma coisa que eu acabei de estudar aqui. Se não tiver, dê aula para você mesmo. Lógico, tome um cuidado. Ednadinha Santos. Tome cuidado para ninguém achar que você é esquizofrênico, maluco, pirado, tá? Porque você estará falando sozinho, dando aula para você mesmo. Se tiver um espelho, dê aula para o espelho. Rapaz, gente, isso é fundamental, porque no momento que você... Todos nós sabemos que quando nós explicamos alguma coisa para alguém, nós entendemos muito melhor aquela coisa. Isso é fato, tá? Só que, se não tem ninguém para você explicar, explique para você mesmo. Dê uma aula para você, em voz alta mesmo. Aí explique tudo aquilo. E se você não conseguir explicar, então faça aquilo que eu falei do perguntar, né? O que tem de importante no texto. Dê uma aula sobre aquele último parágrafo, sobre o último folha, sobre a última página, mas dê uma aula para você mesmo. Bom, então vamos recapitular esses 3 pontos fundamentais que eu espero que o grupo de adolescentes que está esperando para assistir, para botar em prática isso, já comece hoje mesmo. Primeiro ponto, como eu falei, esteja sempre lendo um livro. Eu recomendo sempre um livro que interesse ao seu trabalho, ao seu estudo, etc., mas também um livro de poesia ou um livro de prosa poética, ou seja, um livro de literatura. Tá? Eu prefiro, como eu falei, prosa poética. Meus 2 livros de literatura são de prosa poética, tanto Viravolta, que é um romance, como O Menino dos Jornais, que é um livro de contos e reflexões. Bom, então, é ler e verificar tudo do autor. Leia tudo sobre o autor, história do autor, onde ele mora, ver o mapa geográfico, tudo isso. Então esse foi o primeiro ponto que eu falei. No segundo ponto, recapitulando, é de vez em quando dar uma parada e perguntar para você mesmo, o que tem de importante nesse trecho que eu acabei de ler. Pronto. E o terceiro ponto, depois de algum tempo, você pega aquele trecho que você leu e dá uma aula para você mesmo sobre aquilo. Com essas 3 dicas, vocês certamente vão sentir uma melhora, mas substancial na sua capacidade de memorização. Mas substancial. Vocês vão ver que, de repente, vocês vão lembrar de coisas que vocês não imaginam que lembravam, não imaginam que estão lembrando. Por quê? Porque quando vocês fazem essas 3 coisas, o cérebro não está gravando só o que você está lendo agora, não. O cérebro está futucando todas as outras memórias. Então vai despertar memória que você não faz nem ideia. Para despertar mais ainda, lembrem de assistir aquela sequência que eu publiquei há um mês atrás, que foi de segunda a sexta, né? Sobre como transformar a obrigação de estudar em prazer de aprender. Em que eu dei 5 vídeos sobre isso. Quem tiver alguma dúvida, manda que eu mando o link, tá? Bom, então, vimos aqui esses 3 elementos básicos para que a nossa leitura, ou seja, na realidade, para que a gente incremente o nosso cérebro de maneira a ele ficar cada vez mais eficaz, cada vez com uma memória mais espetacular, tá? E, logicamente, facilitando demais os nossos estudos e trazendo sucesso para todos vocês. É óbvio que uma sequência dessas, tá? Seguindo essas 3 dicas que eu acabei de dar, vocês vão longe, tá? Longe mesmo, tá? Então é isso, gente. Nós estamos aqui com essas dicas. Segunda-feira, 0 hora, já terá o vídeo em que eu vou esquematizar todo um processo de melhoria do cérebro, tanto da parte de velocidade de raciocínio, como associação de ideias, como aumentando a capacidade de memorização.
para que todo mundo tenha sucesso. O que interessa é que todos vocês que estão conosco, né, tenham sucesso o tempo todo. Isso não é só para vocês, adolescentes, que estão esperando que estão reunidos estudando e que meio-dia vão assistir esse vídeo, tá? Então o vídeo estará agora como está ao vivo no Instagram, mas eu vou deixar ele gravado no Stories, né? Fica no Stories. Como eu vou colocar também no YouTube daqui a pouquinho. Então daqui a pouquinho eu faço o upload dele para o YouTube também, que aí fica disponível para todo mundo. Ok, gente? A qualquer momento eu respondo alguma pergunta de alguém que esteja me pedindo. E quando eu responder a pergunta, eu vou fazer sempre assim. Eu respondo ao vivo pelo Instagram, porque é mais rápido. Mas eu gravo também aqui no computador, aqui na minha frente, para colocar no YouTube, para ficar de acesso mais fácil para todos os nossos seguidores. Mas um forte abraço para vocês e até o nosso próximo resposta pelo Instagram ao vivo ou a nossa próxima resposta pelo YouTube gravado, ok?